Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Os médicos não se cansam de alertar que nós devemos beber mais água. Os nutricionistas também, e outros profissionais, né, como personal trainers, etc. Então, beba mais água, beba mais água. E chegou ao ponto de não ser nenhuma novidade, acho que mesmo muitas crianças sabem da necessidade, da importância que é beber água. Agora, de saber até o praticar, existe um abismo enorme, né? Pouca gente bebe água suficiente e pouca gente vê o valor realmente como deveria ser visto. Na hora concorda com o profissional, com o médico, mas depois não faz o mínimo esforço para criar o hábito de beber água. E água é vida, né? Você já ouviu essa frase? Não é original, né? Água é vida, né? Jesus mesmo prometeu dar uma água viva, né? Quando a Bíblia fala de Deus, muitas vezes a palavra água está ali relacionada, né? Logo em Gênesis 1, verso 2, o Espírito Santo ficou ali voando sobre as águas, né? A importância das águas, e nosso planeta, ele tem uma parte de terra e 3 de água, né? Então, que importância, vida, né? A água é vida. Dito isso, nós partimos para a parte da oração. Oração, você perguntar para 10 pessoas, no mínimo 9 vão dizer, é importante orar. Ou, como alguns dizem, rezar. É importante, mas tomar um tempo para orar propositalmente, orar espontaneamente. Orar é abrir o nosso coração a Deus. Então, é muito diferente de reza, que são palavras decoradas, que eu já falei aqui no canal. Até um papagaio pode aprender a rezar. Aí tem alguns no YouTube que rezam. Orar, não, aí o papagaio não vai orar. O papagaio não vai dizer, Senhor Deus, abençoe o meu dono, que a vida dele seja sempre próspera e ele possa me trazer a comidinha de todo dia, né? Que ele me trate com carinho. Não. Você sabe que não. Mas por que é que nós não gostamos de orar? A resposta, existem muitas parecidas, né? No modo geral é porque nós naturalmente somos contra a vontade de Deus. A nossa natureza é contrária à vontade de Deus. Por isso que somos convidados a nascer de novo, para dessa forma ficarmos de acordo com a vontade de Deus. Por isso é que nós usamos o verbo converter-se. Né? A pessoa precisa se converter. Converter quer dizer mudar de direção. Ela está indo para um lado e simplesmente começa a andar para o outro lado. Dessa forma é que ela vai se aproximar de Deus. Nós já nascemos andando de costas para Deus, e aí Deus fala para a gente andar em direção a Ele, né? Isso é conversão. No caso das crianças, existe a educação dos pais também, fazendo com que elas comecem a andar em direção a Deus. Mas isso é um outro estudo. Então, por que rejeitamos tanto? Né? Pare para pensar nisso. Faça da oração um grande investimento. Um grande investimento. Semana passada, eu estava num restaurante e tinha um casal com aproximadamente 20 amigos, todos jovens, só uma pessoa que não era jovem ali, ou duas, mas comemorando alguma coisa que parecia um casamento, apesar da moça não estar vestida de noiva, talvez não quis casar na igreja, enfim. Era um casal, no mínimo eles estavam noivando, e eu fiquei observando, até comentei com meu irmão, nada de oração. Se fosse por um defunto, aí chama o padre. Aí tem que ter oração. Onde já se viu um funeral sem uma oração,
sem um momento ali espiritual, mas momentos felizes, né? Casamento, aniversário, não peça para orar. Aliás, muita gente pode até zombar durante um momento que alguém esteja orando num aniversário ou num casamento. Eu já vi isso. Eu já vi. Imagine vocês, essa é uma cena que eu não vi, mas eu sei a reação. Imagine vocês, um sujeito entra num vagão de metrô e fala, olha, eu gostaria de pedir permissão, eu gostaria de orar, eu sou cristão, eu gostaria de orar por todo mundo aqui, fazer uma breve oração, por favor, permita-me. E aí esse homem começa a orar, falando de Jesus, que todo mundo ali diz que ama, mas aí muitas pessoas nem fecham os olhos, ficam olhando para fora, ignoram o que ele está falando, levam esse homem como um maluco. Por quê? Se ele está orando para alguém que eles dizem amar tanto, por que essa aversão? Por que não gostam que isso aconteça? Alguns vão dizer, o vagão do metrô não é lugar de orar. Qualquer lugar é lugar de orar. Eu me lembro uma vez eu estava assistindo um filme bíblico e um judeu falou para um romano, aqui não é território romano. E o romano deu risada e falou, o mundo todo é território romano. Não, porque Roma era um império, havia dominado o mundo, não havia um território que não fosse deles. Eles mandavam em tudo. Você falar assim, aqui não é lugar de orar, você está dizendo que ali não é domínio de Deus. Não pode orar numa assembleia legislativa, não pode orar na classe com os alunos, você não pode orar em várias reuniões, seja lá escolar, política, como eu disse, ou um jogo de futebol, antes de uma partida, vamos orar. Então, não tem isso. Aí, se você quiser orar no presídio pelos presos, aí pode, até pode, vai lá, orar pelos presos, né? Para ver se eles melhoram, ficam bobos, porque, na verdade, muita gente acha assim, quando a pessoa se converte, começa a ser um criminoso, um marginal, né, seja lá de qualquer crime que ele cometa, seja um drogado, né, ele se converte, as pessoas falam que ele ficou bobo. Elas usam outras palavras, de uma ética melhor, de um politicamente correto melhor. Mas olha, ele ficou bobo, ele é bobo agora, e então ele não fuma mais, está quadrado, né? Uma gíria antiga, está quadrado, entendeu? Ficou bobão. Agora não é mais malandro, né? Então é isso que as pessoas concluem, né? Agora, imagina fazer uma oração na ONU, né? Ou então, eu não estou falando fazer que isso se tornasse um hábito, né? Ou uma reunião de negócios, né? Imagina banqueiros reunidos, olha, nós vamos orar a Deus, pedindo sabedoria, pedindo que Ele nos dê honestidade de tratar com o dinheiro dos outros, justiça. Você pode até estar rindo, talvez, né? Porque realmente é uma piada, né? É uma piada você imaginar homens de poder com muito dinheiro orando para que Deus dê para eles um coração mais generoso, mais justo, mais honesto, né? Que eles paguem um salário mais decente para os seus funcionários, que eles respeitem os seus funcionários como eles merecem ser respeitados. Quem é que vai fazer uma oração dessa? Está entendendo? Como o círculo vai se apertando, ou o cerco vai se apertando quando a gente vai se aprofundando no assunto, né? Nós naturalmente não gostamos de orar. E se nós não estabelecermos esse hábito, ele não vai acontecer. Muita gente religiosa que eu conheço está esperando que Deus faça uma transformação nelas, sem que elas precisam mover uma palha.
e de repente, num belo dia, um passo de mágica, sabe, agora eu gosto de orar, de uma hora para outra. Ontem eu não gostava, até ontem. Hoje eu estou gostando, agora eu vou orar todo dia. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Tem um homem, eu não vou citar o nome dele aqui, porque apesar dele professar o cristianismo, já foi processado também, não é brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas eu vou falar o que ele falou. E o que importa aqui não é ele, é a frase dele. Ele disse assim, olha, quando você está orando, você está matando o seu eu, porque o seu eu não quer orar. E você, quanto mais você ora, você vai esmagando o seu eu para que Cristo tome o lugar. Né? Então, ele falou assim, quando você está orando, muitas vezes você vai, eu vou, assim que eu terminar de orar, eu vou comprar uma pizza, né? Ou então eu vou sair, vou até a padaria comprar pão. Vai vir esses pensamentos, e esse homem diz assim, eu concordo com ele, estou citando aqui porque eu concordo com ele. Ele fala, não desista, não tem problema. Fica ali uma hora, esse tipo de pensamento para de vir à tua cabeça, você finalmente atinge o ponto desejado por Deus e você ora de maneira livre, de maneira prazerosa, sentindo uma necessidade de orar. Nós aprendemos que os anjos encontram o maior prazer em ter comunhão com Deus. O maior prazer da vida deles é o momento que eles podem ter comunhão com Deus. Será que nós queremos isso? Esse é um problema sério. Será que nós queremos isso? Você quer ser uma pessoa de oração? Ou você ainda acha que oração é uma coisa religiosa? Oração não é simpatia, não. Oração não é assim algum tipo de feitiço, algum tipo de macumba. Estou dizendo no sentido de você fazer um ritual, né? A macumba ela é cheia de rituais, né? Então, mesmo a Igreja Católica tem muitos rituais. Então, a oração não é um ritual. Oração é comunhão com Deus. Se você é um bom marido, um bom pai, né, um bom chefe, você sabe da importância que é conversar com as pessoas, com a sua esposa, marido, filhos, o seu chefe, o seu subalterno, seja lá. Então, e tudo isso é muito importante, a oração. Nós somos animais de comunicação. Deus nos fez para nos comunicarmos. Deus é o Pai da comunicação. Ele deseja essa comunicação de nós para Ele e dele para nós também. Dele para nós também. Deus vai revelar coisas para você através da oração que Ele não revela de outra forma, de outro jeito. Veja, Jesus, em seu ministério, ele passou praticamente 3 anos sem ler a Bíblia. Ele já havia estudado toda a sua vida, até os 30 anos de idade. Agora, na correria do ministério dele, ele não gastava tempo para estudar a Bíblia, mas para orar, não tinha como viver sem orar. A oração é a respiração da alma. Essa frase também não é minha, não é original, mas eu concordo com ela. A oração é a respiração da alma. Então, vejam, Cristo precisava orar e ele orou demais porque ele sabia como era fundamental para tomar qualquer decisão, para obter vitória na vida espiritual e material, a oração. Você quer os planos de Deus cumpridos na tua vida? Você quer que seus projetos avancem? Ao mesmo tempo você quer ter paz? Quer ter uma vida em harmonia? Só com oração. Encha a sua vida de oração. Ore mais. Mesmo que forem orações curtas. Não pense que você vai... Não, agora eu vou parar aqui. É importante ter um horário para orar específico. É muito importante. Mas... se você não conseguir, enquanto você não consegue, vá orando. Orações curtas durante o dia, durante os afazeres da tua casa, do teu trabalho, no trânsito, no ônibus, no metrô, sei lá.
andando na rua, orações. Várias, não tem problema, pode ser curta. Vai fazendo. Faça disso um hábito. E assim, Deus irá transformar a tua vida. Você vai aprender por você mesmo que a oração não é religiosa, não é uma coisa religiosa, não é um ritual religioso, e a oração não é uma coisa passiva. E eles falam assim, a oração, ela é passiva, tem que agir, a oração, ela já é ação, já é. Se você souber orar de verdade, você vai perceber, ok? Então, peça o esclarecimento do Espírito Santo sobre a oração e ele vai te esclarecer. Deixe o seu like nesse vídeo, por favor, nós precisamos do crescimento do canal, precisamos da sua colaboração, então aperta o like, é de graça, dá um curtir aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós não estamos atrás de fama, nós precisamos que o canal cresça, porque é como funciona o YouTube, tá ok? Então que ele cresça, e vai ser bom porque a mensagem vai avançar. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de orar por esse ministério, não deixe de orar por mim. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém.